Silicone. Será que todo mundo tem a mesma opinião sobre esse assunto? Vamos conferir? Qual o seu nome? Jair? Jair, é verdade que vocês preferem as turbinadas? Sim, eu prefiro. Inalva, você colocaria silicone? Não. Cristina, você colocaria silicone? Eu não. Almir, é verdade que vocês preferem as turbinadas? Eu prefiro também as turbinadas também. Muito obrigada. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que seduz demais o universo feminino: cirurgia plástica, mais especificamente sobre prótese de silicone. E para isso eu convidei o cirurgião, o Dr. Gerson Luiz Júlio, que vai falar pra gente sobre esse assunto que interessa a tantas pessoas. Tudo bem, Dr. Gerson? Tudo bem. Tudo jóia. Dr. Gerson, a cirurgia plástica ainda é uma febre? Ainda é uma febre e eu acredito que vai continuar sendo uma febre por muitos anos ainda. A procura por cirurgia plástica ela é crescente e no mundo inteiro. Nós temos praticamente um aumento anual em torno de 20% na procura por diversas possibilidades dentro da cirurgia plástica. Dr. Gerson, o que mudou nos últimos anos em termos de cirurgia plástica? A mudança em termos de cirurgia plástica, em parte relacionada à prótese de mama, na verdade, nós sabemos que as próteses existem há 50 anos. O início da utilização de próteses de silicone para aumento mamário começou em 1958. E nessas 5 décadas, na verdade, houve um aprimoramento técnico na confecção das próteses. Hoje, nós temos próteses de silicone coesivo, que seriam próteses de 5ª geração. O que vem a ser isso? São próteses que, se você cortar, não há risco de extravasamento. Só para você ter uma ideia, as próteses iniciais eram praticamente com conteúdo líquido no interior. O grande problema é que, se houvesse uma ruptura desse implante, ocorreria um extravasamento do silicone. Mamografia é um assunto que ainda gera muitas dúvidas nas pessoas de casa e quem coloca prótese. Como que funciona depois que a pessoa coloca o silicone? Hoje em dia, com os mamógrafos digitais, com a própria ressonância, o screening, ou seja, o acompanhamento das pacientes com prótese de silicone é idêntico das mulheres que não têm prótese. Então, a prótese de silicone ela não interfere nem na mamografia e nem no ultrassom. E tem um fato bem interessante: quando você coloca o implante, você acaba projetando a mama para a frente. Então, no autoexame, ela fica mais fácil de ser examinada. E a amamentação? Uma pessoa com silicone pode amamentar? A colocação da prótese ela mantém intacto todos os ductos e, com isso, a capacidade de amamentação fica intacta. Não há risco de extravasamento do silicone para o leite e, com isso, não há nenhum risco para a criança. E como que a gente escolhe? É a gente que escolhe ou é o doutor que escolhe? Se vai colocar por trás do músculo, na frente do músculo? Normalmente, a escolha é uma escolha técnica. Quando você vai examinar um paciente, você examina um conjunto. Então, o que é importante? Quando você vai fazer uma mama, essa mama ela tem que ficar extremamente proporcional ao seu corpo. A mama tem que gerar elegância na mulher. Então, dependendo do seu biotipo, da sua personalidade, da sua altura, das suas características físicas, você pode colocar uma prótese maior ou menor. O formato que você vai optar, o tamanho que você vai optar, vai ser muito individualizado. Quer dizer, você não pode, porque uma amiga colocou tal tamanho e ficou muito bonito, às vezes você não reproduz esse mesmo resultado. O que é interessante é você entender que existe a singularidade, então você tem que interpretar e analisar caso a caso. Normalmente, uma prótese, o que é interessante, ela é projetar a mama para frente e nunca para as laterais, porque assim não dá a sensação de que a paciente engordou. Por isso que algumas pacientes, quando colocam a prótese e colocam determinadas blusas, parece que ela está estufada, né? Exatamente, porque aí você aumentou a circunferência do tórax e não só a circunferência mamária. Existem vários formatos de prótese de silicone? Existem. Existem várias marcas, existem vários formatos. Normalmente, podemos dividir em as próteses redondas, e dentro das próteses redondas nós temos as próteses de perfil baixo, médio e alto. E aí cabe uma ressalva porque as próteses de perfil baixo elas acabam aumentando a circunferência do tórax e causando esse problema de dar o efeito como se a pessoa tivesse engordado. Então, o ideal é usar próteses de base estreita e perfil alto, porque isso projeta a mama e dá um efeito até que a paciente emagreceu, porque automaticamente dá a sensação de que seu estômago está mais baixo.
Então é um jogo óptico, é bem interessante isso. E também existem as próteses em formas de gota. E aí existe uma infinidade de variações. Normalmente, as próteses em forma de gota, elas são utilizadas para reconstrução de mama. Podem também ser utilizadas para aumento mamário, mas normalmente elas resultam num polo superior mais baixo. E normalmente as mulheres gostam e procuram um colo mais cheio, polo superior mais cheio. Em caso das mulheres que tiram a mama por uma questão de doença, que tipo que é recomendado? Depende. A mastectomia ela pode ser profilática, né? E aí você preserva toda a pele. E nesses casos você pode usar as próteses anatômicas. E essas próteses elas simulam muito a mama contralateral. Então o resultado fica muito interessante. Nos casos em que se resseca o excesso de pele, você pode reconstruir com uma prótese de silicone que a gente denomina de prótese expansora. Ou seja, é uma prótese, mas que já tem a capacidade de expandir também. E os resultados ficam muito bonitos.